Eu vou começar a fazer nesse olho aqui um esfumado diagonal para cliente, tá? Então, ó, vou começar com um corretivo da Tracta, aqui bem na linha dos cílios, esse da linha da pálpebra. Esse corretivo aqui, gente, ele é bem cremoso, então ele ajuda a grudar mais a base, tá? Eu gosto, a sombra, eu gosto muito dele para fazer essa função. Então, ó, venho colocando aqui pra cima. E é isso aí, vamos começar. Eu vou usar essa paletinha aqui da Catherine Hill, tá? Vou começar, eu vou usar esse pincelzinho aqui. Esse pincel é o 136 da Dai Makeup, tá? Então, ó, vou pegar o marronzinho aqui da paleta. Vira mais pra mim. A gente vai começar aqui no final. Eu sempre começo com um pincelzinho deitado. Olha só. Pra depositar o produto. E depois que eu deposito a quantidade que eu quero, eu venho com o pincel em pé e faço o meu esfumado. Olha só, venho fazendo esfumado. Fica muito mais fácil trabalhar assim e mais rápido também. Então, deposita com ele deitado. Quando você chegar na cor que você quer, aí você, ó, levanta aqui o teu esfumado, tá? Vou colocar mais aqui no final. E vou esfumando aqui bem pro alto. E fico bem aqui na base. E aí, quem vai dizer a intensidade da cor, obviamente é a cliente, porque ela às vezes vai falar, ah, eu quero esse olho aqui, mas eu não quero tão forte, eu quero mais leve. Então, vocês já sabem, como a gente tem um olho clínico, a gente já sabe até onde a gente pode ir com aquela cliente. Vou pegar essa paletinha da Atelier Paris, essa corzinha aqui azul, um pincel de esfumada Michele Palma, o M110. Tiro, ó, e venho aqui no final fazendo minha transição para uma cor mais escura, já para ir fazendo a base do meu preto para fazer o delineado infinito. Então, eu venho aqui, ó, deposito e venho jogando essa tonalidade para cima. Gente, não tem segredo fazer esfumado. Deposita o pincel deitado e vem, ó, com a ponta dele esfumando. O que vai esfumar é a ponta do pincel. A maioria das pessoas esfuma com o pincel deitado e ele não consegue ter acabamento nenhum. O que dá o acabamento de esfumado é ele em pé. Ó, deposita e vai, ó, esfumando. Vê como é rápido. E aí uma regrinha do esfumado é, volta com o pincel anterior. Ele já tá sujinho da cor que a gente usou primeiro e vem aqui, ó, ao redor fazendo acabamento de transição de cores. O que vai esfumar uma tonalidade com a outra é exatamente a tonalidade anterior que a gente usou. Então a gente vem aqui, ó, e esfuma. Agora a gente vai usar uma cor preta, tá? Pra já fazer a base do nosso esfumado. Então, eu vou mudar, vou vir para um pincel mais pontudo, da mesma linha do pincel que a gente estava trabalhando, né? Um pincel de esfumar, só que ele mais pontudinho e mais fininho. Vou pegar a sombra preta da Urban Decay e vou vir aqui no final, ó, só marcando, tá? Vem, ó, depositando pretinho até chegar na cor ideal pra gente fazer a transição com o delineado. Então, eu venho aqui colocando ele sempre na diagonal, ó, bem rente à linha dos cílios. Bem rente mesmo. Depois que a gente depositar
a gente vai esfumar a bordinha. Então eu venho, limpo o pincel, venho na bordinha e esfumo esse preto com o pincel em pé. Olha só. Certo? Esfuma mais um pouquinho. E aí, respeitando a regrinha, a gente volta com a cor média. Vou vir com a primeira cor que a gente trabalhou aqui, o marrom, e venho aqui na bordinha também do preto, esfumando e melhorando o acabamento desse preto. Vou vir agora com aquela corzinha marrom e ó, na bordinha do preto a gente vem esfumando. Sempre na diagonal, tá? Vou voltar com um pouco de preto e vou aplicar só mais uma vez aqui, pra gente agora trabalhar no centro, tá? Vou pegar o meu iluminador, o Las Vegas, vou depositar ele aqui um pouco. Vou molhar ele um pouquinho, gente, pra vocês verem o efeito que a gente pode fazer no olho, tá? Vou pegar esse pincelzinho aqui, o P21 da Maria Margarida, e vou misturar ele todo aqui, ó. Ele vai ficar um efeito molhado e ficar lindo no olho, tá? Olha só, peguei ele aqui e agora a gente vai depositar esse produto. Deposita e ele já vai ficando um dourado lindo. Quando estiver chegando aqui, eu posso usar o dedo para me ajudar a esfumar também, tá? E aí eu venho levando aqui pro alto da sobrancelha já para ficar aquele iluminado. Volto com aquele nosso primeiro pincel que tava com aquela cor mais clara. E venho aqui, gente, ó, só fazendo acabamento de transição no centro. Uso o dedo se quiser também, o dedo ajuda bastante. E ó, venho fazendo acabamento no centro. Vou vir com agora o pozinho seco e vou dando batidinhas. Só pra colocar uma tonalidade mais iluminada aqui nesse início de olho, tá? Agora a gente vai varrer embaixo pra gente fazer o nosso delineado. Vou pegar um pincelzinho chanfrado, tá? O delineador da Inglot. E, olha só, a gente vai pegar esse aqui da tampinha, ele já tá diluído. Então eu sempre pego um pouquinho e coloco na tampa. E como é que a gente vai fazer? O preto, ele tá bem aqui, certo? A nossa base é atingir esse preto. Então a gente coloca o pincel e tem que ser, ó, até o limite do pincel, não pode ser até o final, senão quando a gente for esfumar, ele espalha mais, vai pra fora do olho. Então eu venho aqui, ó, e marco, tá? Começo aqui na entrada e venho trazendo, trabalhando com a ponta do pincel sempre. Boto mais um pouquinho aqui, ó, e venho trazendo. Agora eu vou pintar ele todo. Começo sempre aqui no cantinho. E venho trazendo aqui. Chegou aqui no final, a gente vai esfumar esse delineado, tá? Olha só, pincel lápis, esse é o da Dye Makeup 130. Venho aqui no final e começo a esfumar. E o delineado infinito é exatamente a gente não vê o final dele. Então é o conceito do delineado infinito. Se precisar, eu pego aqui da tampinha e venho aqui no final, ó, e esfumo. Então por isso que a gente não pode ir tão longe com esse delineado. Ele tem que acabar sempre antes do olho, tá? Do final do olho. Agora eu vou pegar a sombra preta da Urban Decay, ó.
e vou pigmentar aqui fora pra gente poder esfumar. Venho com aquele pincelzinho, o 132 da Dye Makeup, e começo a esfumar aqui no final, ó. Esfuma ao redor. Deposita mais preto, se precisar, ó, vou pegar mais um pouquinho, vou depositar com ele aqui no final. E vai fazendo o acabamento do preto, com muito cuidado para esse preto não abrir e subir demais, tá? A gente fica só com ele no final. E aí, gente, volto com aquele marronzinho para esfumar esse preto, porque preto não se esfuma com preto. E venho aqui nas bordinhas do preto, ó. E venho com a nossa primeira tonalidade de marrom chocolate aqui da paleta da Catherine Hill e venho ao redor e esfumando, fazendo transição. E agora, com um pouquinho de pincel lápis, eu vou fazer um acabamentozinho aqui no final, ó, só pra melhorar mais, tá? E volto com o pincelzinho de esfumar e ajeito essa transiçãozinha aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a sobrancelha. E aí eu vou usar a pasta da Kryolan. Vou usar a pastinha da Kryolan. E pode ser qualquer uma pasta que vocês tenham. Então eu vou vir aqui, ó, bem na basezinha, bem no início. Começo aqui, ó, fazendo o design. E desço aqui. Vou respeitar o design dela já, tá? Não vou fazer um outro design aqui pra a minha cliente não ficar insatisfeita. Então, geralmente a cliente, ela já chega com a gente, já chega pra gente com a sobrancelha do jeito que ela gosta. E no meu PDF de atendimento, eu sempre falo pra ela já ir com a sobrancelha feita. Aqui eu pinto do final, do meio pro final sempre. E no início eu só faço colocar esse produto aqui pra cima. Sempre eu gosto de fazer esse efeito de início mais esfumadinho, tá? Agora a gente vai colocar os cílios pra poder fazer a parte de baixo. E aí eu sempre coloco os cílios primeiro. Por quê? Vou explicar pra vocês. Porque geralmente a cliente, ela vai chorar. E aí, gente, se ela chorar, depois, quando a gente for fazer a parte de baixo, a gente não vai conseguir colar os cílios, porque geralmente as colas que a gente trabalha é a prova d'água. Então, eu sempre indico colar os cílios primeiro, tá? Vou usar esses cílios aqui, vou curvar ele, sempre. Os de cliente, esse aqui é um cílios que eu uso mais em produção, pra vocês verem como é que é a aplicação, porque os de cliente são bem pequenos, tá? Deixa eu colocar aqui. Vou dar uma leve curvadinha. Aplico, vou colocar a cola. Cuidado para não colocar excesso de cola e transferir para a parte inferior. Então, se a cola de vocês não tiverem o aplicador, usar um pincel, porque aí não corre o risco de colocar muito e for para a parte inferior. Deixa eu ver.
Agora eu vou usar o lápis preto aqui da Nath Capelo e ó, desço aqui o olho dela, tá? E venho aqui rente a linha d'água. Geralmente em cliente a gente não consegue fazer, então eu já venho borrando aqui, ó, embaixo, tá? Pra já me ajudar na hora de fazer o esfumado. E aqui eu venho com um pincelzinho, o O25 da Maria Margarida, e começo a esfumar aqui embaixo, tá? Só baixa um pouquinho pra isso. Esfuma bem. E agora vou pegar a corzinha marrom quente, tá? Que a gente usou. E vou trabalhar bem abaixo aqui do preto, tá? Vou pegar bem gradativamente, só pra fazer transição com a tonalidade da pele. E aí a gente sabe que não consegue fazer muito isso em cliente, então o mais rápido que a gente puder fazer, melhor, tá? Porque aí a gente garante, porque geralmente elas lacrimejam e tal, e aí prejudica um pouquinho a qualidade da maquiagem se isso acontecer nesse momento, tá? Vou vir com o marrom mais escuro, já trabalho aqui rente ao preto. Eu não peço nesse momento pra cliente olhar pra cima, porque aqui embaixo eu consigo fazer, só se o olho for muito estreitinho, tá? E venho com a sombra preta da Urban Decay e ó, desço aqui e aplico. Só pra selar o preto, tá? Agora vamos varrer aqui embaixo. E aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa máscara de cílios aqui, tá? A Trópico. E vamos aplicar aqui, ó. Sempre segura o olho dela e vocês tenham controle, porque senão a cliente não vai deixar, tá? Vai ficar querendo fechar, então eu sempre seguro e aplico. Vou fazer o acabamento de colinha aqui nos dois cantinhos, olha só. Abaixa um pouquinho a cabeça. Venho aqui, que é normal querer abrir, então a gente coloca um pouquinho de cola. E nesse cantinho aqui também. E ó, aplica. E aplica aqui no cantinho. Fica com o olho fechado, tá? Pedir pra cliente ficar sempre com o olho fechado. Pra colar direitinho, tá? E aí é nesse momento que eu vou fazer os acabamentos que o olho precisa, tá? Então o que que eu faço? Eu venho com um delineador líquido. Esse aqui é o da Nath Capelo. E venho pintando as bordinhas aqui do delineado, tá? Desculpa, dos cílios. Pinto um pouquinho aqui o delineado. Pra fazer uma base legal, não abrir não, tá? Pedi pra cliente não abrir o olho. Venho com um pincel assim, ó. E esse molhadinho eu esfumo aqui no final. E aí deixa secar pra gente fazer os acabamentos, tá? Agora, a gente vai ajeitar os acabamentos aqui embaixo. Pode super acontecer de borrar aqui embaixo. Pode. E aí a gente precisa ficar tranquilo, tá? Não precisa se desesperar. Então, quando isso acontecer, a gente vai voltar com o pincel de corretivo que foi usado, tá? Ou pode usar um corretivo que fique próximo à tonalidade dela. No caso da modelo, eu vou usar o corretivo Cacau, ó, pra esconder esses pontinhos aqui de
lápis. E ó, gente, como esconde rapidão. Vira aqui pra mim um pouquinho. Ó, aplicou e acabou. É só pegar um corretivo sem diluir e aplicar em cima e pronto, não tem segredo, tá? Volta com a esponjinha aqui embaixo e dá batidinhas. E com o pincelzinho de pó, que a gente usa pra fazer a transição, a gente fazer o esfumado, a gente aplica aqui embaixo, tá? E esse, gente, é um olho cliente que eu geralmente faço quando a cliente vem me procurar para fazer um esfumado diagonal, tá? Quando ela não tem noção do que ela quer, eu sempre faço um esfumado diagonal, que eu acho que fica legal, combina com qualquer tipo de olho, tá? Espero que vocês tenham gostado.